Capítulo 1035, Lei da Manifestação. Tradução do Koan. Revisão Nies em Padrim. A quarta lei do fogo. Quando os discípulos dos palácios filiados viram dragões de fogo, cobras de fogo, garças de fogo, pássaros dourados de fogo, árvores parasol chinesas de fogo e todos os tipos de formas de fogo girando em torno de X-Anion, todos inalaram um sopro profundo de ar frio. Essas coisas em torno de X-Anion que se transformaram de chamas não eram sem vida. Pelo contrário, eles eram seres espirituais com sua própria inteligência. Eles eram formas de vida compostas a partir das chamas vivas. De fato, essas existências espirituais não foram condensadas por X-Anion, mas produzidas pela energia de origem do fogo que era controlada pelas leis. Este era o significado da quarta lei do fogo, lei da manifestação. Metal, madeira, água, fogo, terra, vento, trovão. Todas essas leis elementares tinham diferentes tipos de conceitos para as três primeiras leis. No entanto, todas elas compartilhavam a mesma quarta lei. E isso era lei da manifestação. Depois de chegar a essa etapa, a energia teria vida e inteligência própria. A energia de origem do fogo poderia se manifestar como pássaros vermilhões de fogo ou corvos de fogo. A energia de origem do trovão poderia se combinar em um quilim feito de trovão. A energia da origem da terra poderia se transformar em uma tartaruga preta feita de barro ou uma cobra de barro. A energia da origem do vento pode formar pássaros poderosos, grandes rocks e assim por diante. Sem ter compreendido a quarta lei de um conceito, a verdadeira essência e energia de um artista marcial só seria sem vida. Para que os artistas marciais matassem um inimigo, eles teriam que controlar sua verdadeira essência em cada ataque. Sem os pensamentos de um artista marcial controlando sua própria verdadeira essência, não seria nada além de uma pilha de areia dispersa sem qualquer força letal e perigosa. Mas para alguém que compreendeu a lei da manifestação, isso era diferente. Sua verdadeira essência teria vida. Às vezes se dispersaria, às vezes se reuniria, teria infinitas e incontáveis mudanças. Um artista marcial poderia usar sua verdadeira essência para matar um inimigo sem a necessidade de controlá-la. Esse tipo de verdadeira essência era muito mais fácil de manipular. Com apenas um pensamento, centenas e milhares de poderes diferentes poderiam ser exibidos. Isso era quase impossível de se defender. Quando dois artistas marciais usavam uma quantidade similar de energia, aquele que entendia a lei da manifestação seria capaz de mostrar um poder muito maior. Isso porque sua energia continha vida própria. A lei da manifestação. X-Anion conseguiu realmente entender a lei da manifestação. Como pôde o irmão aprendiz Júnior Lin continuar lutando? A velocidade deles é semelhante e a quantidade total de verdadeira essência é semelhante. Mas, o cultivo de X-Anion é maior e a sua compreensão quanto às leis é, na verdade, um nível inteiro acima. Além disso, ele tem o corpo de batalha do sangue escaldante. Em todos os outros aspectos, o irmão aprendiz Júnior Lin não tem nenhuma vantagem. Temo que ele vai perder aqui. Embora todos os discípulos presentes desejassem ardentemente que Lin Ming vencesse, eles não estavam muito confiantes sobre se ele poderia realmente derrotar X-Anion. Neste momento, as palavras heróicas de Lin Ming e seu espírito ousado fez com que o sangue dentro deles fervesse de excitação, mas, no final, Lin Ming estava apenas falando sobre quão grande era seu potencial. Com relação à atual força da sua linhagem, ele ainda era inferior a X-Anion. Saia, dragão carmesim flamejante. X-Anion deu um grito alto e todas as existências de fogo que se haviam se formado ao redor dele se juntaram, formando um dragão carmesim flamejante. Com um rugido alto, este dragão carmesim flamejante correu em direção a Lin Ming. Este dragão flamejante era em si um elemental do fogo. Usar o elemental do fogo como base e derramar a energia da origem do fogo com a lei do fogo fez com que este dragão flamejante quase tivesse vida própria. As pupilas de Lin Ming se encolheram. A lança de sangue da Fênix disparou como um relâmpago. As 999 pequenas lanças de sangue ao redor do eixo da lança se transformaram em uma tempestade escarlate que varreu em direção ao dragão carmesim flamejante. Dança flamejante do Lótus Azul.
Quando Li Ming usou a fonte da energia dentro da lança-sangue de Fênix, ele também fundiu o poder das leis. No topo do ponto da lança-sangue de Fênix, um lótus azul em chamas apareceu lentamente, florescendo em brilhante glória. O lótus azul em chamas foi cercado pelas 999 lanças de sangue parecidas com espadas. As duas energias massivas se espatifaram violentamente uma nas outras. No entanto, não houve explosão caótica como esperado. Em vez disso, o dragão carmesim flamejante na verdade abriu suas grandes mandíbulas. Seu corpo de repente se expandiu 10 vezes e engoliu Li Ming junto com o lótus azul. Os artistas marciais que assistiam a essa batalha na praça da Torre de Totens arregalaram os olhos. Seus corações pularam em suas gargantas. Ah! Isso é inútil. Embora eu seja inferior a você com relação às 3 primeiras leis do Fogó, meu conceito do Fogó ainda é um nível inteiro maior do que o seu. Com a 4ª lei do fogo, a lei da manifestação, combinando o dragão carmesim flamejante com o elemental do Fogó, isso criou uma forma de energia com vida própria. Seu poder está além de sua imaginação. Agora morra para mim. X-Anium levantou as mãos, querendo galvanizar a energia dentro do dragão carmesim flamejante para moer Li Ming até que ele morresse. O estômago do dragão carmesim flamejante havia um espaço separado. Enquanto alguém entrasse, o espaço entraria em colapso e o poder violento do fogo entraria em ação. Esse poder destrutivo incomparavelmente aterrorizante era capaz de transformar tudo em pedaços. Mas neste momento, uma cena que deixou X-Anium chocado ocorreu. De repente, um poder ilimitado, antigo e ainda assim simples, irrompeu de dentro do ventre do dragão carmesim flamejante. Ele se transformou em um feixe de luz cinza que saiu de dentro do dragão flamejante. Li Ming tinha derramado a intenção marcial do demônio celestial em seu ataque de lança, escondida no lótus azul incandescente florescendo. Com a energia Ongmeng se fundindo em sua lança, ele lançou um ataque capaz de aniquilar todas as leis. Quer fossem as 3 primeiras leis do Fogó ou a 4ª, quer a verdadeira essência de X-Anium tivesse ou não um poder espiritual próprio, em face a esta energia que aniquila a todos, tudo estaria sob uma tremenda supressão. Este movimento não podia ser utilizado abertamente, afinal, ele estava relacionado ao Império Primordial. Mesmo se ele tivesse disfarçado isso como um tipo de campo de força supressivo, se realmente houvesse um personagem que tivesse conseguido entrar em contato com o Império Primordial, havia uma chance de que eles reconhecessem o estilo do ataque de Li Ming. Um tipo de habilidade marcial não podia ser roubada pelos outros. Mas Li Ming podia ser forçado a revelar o processo de como ele obteve essa intenção marcial. Se isso acontecesse, haveria problemas sem fim esperando por ele. Dentro da lança, a energia cinza da intenção marcial do demônio celestial irrompeu para fora, junto com o espírito de batalha de nível ouro. O dragão carmesim flamejante uivou miseravelmente, então, foi subitamente cortado ao meio a partir do centro. Os olhos de X-Anium se arregalaram. Você destruiu meu dragão carmesim flamejante? Como é possível que você tenha uma força tão grande? Através de sua batalha até agora, X-Anium havia adquirido uma compreensão aproximada da força de Li Ming. A dança flamejante do lótus azul já era um movimento mais forte de Li Ming. Quando foi fundido com o ataque da lança-sangue de Fênix novamente, isso se tornaria o maior ataque de Li Ming até agora. Mas mesmo esse ataque não seria capaz de destruir o dragão carmesim flamejante. No entanto, agora, o dragão carmesim flamejante se despedaçou. O que está acontecendo? Isso é um campo de força? A força de Li Ming aumentou por causa de tal campo de força e, ao mesmo tempo, esse campo de força suprimiu minha força. Ele está apenas na 7ª etapa da destruição da vida. Ele foi capaz de compreender um campo de força tão assombroso. Esta força cortou instantaneamente as leis de X-Anium. Uma habilidade em formato de campo de força era rara. Um campo de força do tipo lei, como o domínio de Lótus Azul, era um pouco mais raro e um campo de força vindo de uma intenção marcial era ainda mais raro do que esse. Normalmente, qualquer um que pudesse compreender apenas um único campo de força, ou mesmo múltiplos campos de força, era um gênio extremo.
Esse campo de força que Li Ming exibia parecia um campo de força oriundo de uma intenção marcial, mas também parecia um campo de força com o atributo de uma lei. X-Anium foi simplesmente incapaz de ver através dele. Isso não era estranho. Isso porque, embora os campos da força com o atributo de uma lei fossem semelhantes quando um artista marcial os compreendia, os campos de força oriundos de uma intenção marcial eram diferentes. Os campos de força de uma intenção marcial eram desenvolvidos com base no método de cultivo de um artista marcial, verdadeira essência, características físicas incontáveis. Outras variáveis que mudavam constantemente. Simplesmente não havia um padrão único para identificá-los. Um campo de força de uma intenção marcial era semelhante à impressão digital de um artista marcial, ou à composição única de seu próprio ser. Cada um era diferente, por isso era normal não reconhecê-lo. Uma batalha entre mestres era preenchida por reviravoltas. Antes de X-Anium ser capaz de entender exatamente o que aconteceu, Li Ming já tinha avançado até ficar em sua frente. Linhagem da Fênix, entre em combustão. Nesse momento, a luz dourada explodiu de todo o corpo de Li Ming. A linhagem do sangue escaldante de X-Anium podia transformar o corpo dele no corpo de batalha do sangue escaldante. É claro que a linhagem da Fênix ancestral também tinha um estado correspondente quando sua energia entrava em erupção. E isso era o que acontecia ao queimar o sangue da Fênix ancestral. Quando Li Ming avançou para a 7ª etapa da destruição da vida, ele absorveu uma quantidade imensa de precioso sangue da Fênix ancestral. Agora, esta era sua primeira vez utilizando completamente a sua linhagem da Fênix. Quanto mais forte a linhagem da Fênix ancestral, maior a carga que a combustão colocaria no corpo. Quando um artista marcial que possuía a linhagem perfeita da Fênix ancestral queimava seu sangue, eles só o faziam com 1/10 de milionésimo de sua linhagem. Isso já produziu um nível titânico de poder. Mas agora, Li Ming tinha queimado completamente todo o sangue da Fênix ancestral dentro dele, sem poupar nada. Depois de entrar na matriz ilusória do deus do combate, Li Ming salvou sua força e sua verdadeira essência. Tudo isso foi feito para que ele pudesse utilizar completamente toda a sua força no momento crucial. Contando com o apoio do portão da cura e também confiando em sua base profunda e sólida, Li Ming vigorosamente resistiu a queimar o equivalente a 70 gotas de sangue de coração da Fênix. Sua força subitamente se multiplicou até um ponto ainda maior do que o corpo de batalha do sangue escaldante de X-Anium. Quando os discípulos dos palácios filiados viram o corpo inteiro de Li Ming queimando como um inferno de chamas e uma luz dourada escura irradiando de cima dele, todos eles gritaram em alarme e choque. Li Ming queimou todo o sangue da Fênix ancestral dentro de seu corpo. Céus! Ele absorveu tanto sangue da Fênix quando atravessou a destruição da vida e ainda assim ele queimou tudo. Eu pensei que o irmão aprendiz Júnior Lin seria engolido e digerido por aquele dragão carmesim flamejante unido com o elemental do fogo junto com a lei da manifestação, mas ele realmente conseguiu romper a prisão do elemental do fogo e sair contra-atacando o inimigo. Todos os discípulos presentes prenderam a respiração, observando com olhos sem vida enquanto Li Ming avançava como um feixe de luz em direção a X-Anium como um meteoro caindo. Dança flamejante do Lótus Azul. Li Ming deu um grito alto e toda a sua verdadeira essência foi derramada na lança-sangue de Fênix. Um Lótus Azul 10 vezes maior do que o último foi criado e no topo desse Lótus Azul havia o fantasma de uma Fênix Ouro Negro. A Fênix Ouro Negro dentro do corpo de Li Ming se fundiu com a dança flamejante do Lótus Azul. Exploda! Nesse momento, o tempo pareceu ficar parado. O Lótus Azul explodiu e uma luz dourada inesgotável inundou o mundo todo dentro da matriz ilusória do deus do combate. Enfrentando tal ataque, as pupilas de X-Anium encolheram. Ele ferozmente cortou com sua espada. O corpo de X-Anium tremeu e ele foi enviado voando para trás. Enquanto seu corpo voava pelo ar, o sangue jorrou das escamas quebradas em seu peito, manchando seu corpo. Sangue também correu dos cantos de seus lábios. Quanto a Li Ming, ele não estava muito melhor. Embora ele não tivesse vomitado sangue, seu rosto ainda estava branco como papel.
Naquele golpe de agora ele havia queimado todo o seu sangue da fênix ancestral, de modo que ele foi capaz de avançar como uma energia irrefreável e obter a vantagem. Mas antes disso, Li Ming foi engolido pelo estômago do dragão carmesim flamejante. E quando X-Anium fez com que a energia da origem do fogo explodisse dentro dele, isso machucou Li Ming, fazendo com que todo o sangue dentro de seu corpo entrasse em desordem e também o forçando a gastar uma enorme quantidade de verdadeira essência. Esta batalha entre dois grandes mestres era extremamente intensa. X-Anium, filho de um Lorde Absoluto, o atual emissário do dragão carmesim, ele foi ferido por Li Ming. Vários discípulos gritaram em choque. Com o cultivo na 7ª etapa da destruição da vida e seu conceito do fogo com uma lei a menos, Li Ming tinha conseguido ferir X-Anium na 8ª etapa da destruição da vida. Essa conquista foi o suficiente para soar por toda a eternidade. Li Ming, no lado do Palácio Encanto da Fênix, os dois punhos de Yan Yuer se apertaram. Seus lábios se moviam lentamente. Talvez, apenas talvez, Li Ming possa vencer.